Para algumas pessoas é muito fácil perceber o que não é amor, mas a maioria da humanidade ainda confunde amor com muitas coisas que não tem nada a ver. Então, para começar, o amor não é aquela situação em que uma mulher se atrai, se aproxima de um homem, por exemplo, porque ele tem dinheiro. Né? Muitas pessoas ainda hoje acham isso normal, acham que é normal uma mulher escolher um homem para casar porque ele tem uma boa condição financeira. E aí vai se desenvolvendo ali uma relação. Nós sabemos que existem a ação dos hormônios, da neuroassociação, e aí ela começa a sentir um certo apego, e aí acha que ama a pessoa, e fala para todo mundo que ama aquela pessoa. Inclusive, essa semana eu presenciei um fato bastante engraçado na minha percepção, na minha ótica. Eu estava no Facebook e aí eu participo de um grupo que fala sobre arquétipos. Não convém entrar agora no tema sobre o que é arquétipo, né? Mas estava num grupo sobre isso. E postaram assim, acredito que uma mulher falou assim, eu conheci um homem ricaço, quero saber como fazer para prendê-lo a mim. E eu vi aquilo ali, eu achei um absurdo, né? Eu inclusive fiz um comentário lá, poxa, procure elevar os seus valores, irmã, né? E rever a forma como você enxerga o amor e os relacionamentos, né? Porque isso não vai te levar a nada. Não disse Jesus, buscai primeiro o reino dos céus? E aí eu fui depois lendo os comentários, aí teve uma pessoa que comentou assim, nossa, está todo mundo julgando a menina, esse aqui não é um grupo de arquétipos? E eu perguntei para ela assim, mas isso justifica a baixeza dos valores? Ela falou assim, acho que é justo, acho que é válido. Né? A mulher ama o homem por admiração. Só que essa admiração não é amor de fato, sabe? O amor ele tem que transcender isso. Por mais que nós, em algum momento aqui, tenhamos chegado à conclusão que para existir o amor precisa existir a admiração, o amor não tem nada a ver com admiração também, sabe? Não disse Jesus, amai os vossos inimigos? Que admiração você tem pelos vossos inimigos? Para termos que amar. Se for depender de admiração, a gente não vai amar muita gente, porque a maioria do ser humano hoje tem muitos problemas. Né? Então, a gente vê a confusão que as pessoas fazem em relação ao amor, que é uma coisa tão sublime, e elas abaixam tanto o significado disso, né? Como outro exemplo também é aquela pessoa que diz que ama, mas no primeiro erro da outra pessoa, que diz ser a amada, ela condena, ela julga, ela se afasta, ela xinga. Isso é amor? Temos também aquela pessoa que diz que ama, mas que quando o outro, que diz ser o amado, não tem mais nada a oferecer, a pessoa se afasta. Já que essa pessoa não tem mais nenhum benefício a me dar, ou quando aquela pessoa está num momento difícil, ou quando ela está doente, quando ela precisa de mais cuidado, mais atenção, quando é ela que precisa da energia e não o contrário, não é ela que está doando, então a pessoa se afasta. Isso é amor? Inclusive eu passei por situações onde, por exemplo, amigos meus que diziam me amar, no momento em que eu comecei a estudar espiritualidade e me afastar de determinados comportamentos que eu tinha e que provavelmente era o que mantinha essa conexão entre eu e eles, se afastaram. Eles diziam me amar, mas por que eles se afastaram quando eu comecei a mudar meu comportamento, meu padrão? Isso é amor também? Então a gente começa a analisar as coisas que acontecem na vida humana e começa a perceber, começa a conseguir distinguir o que é amor e o que não é. Né? Então na Terra, nós vamos ter hoje 3 tipos que as pessoas... Deixa eu ver esse negócio aqui. 3 tipos que a gente pode comumente chamar de amor. Né? O primeiro seria o amor animalizado. As pessoas chamam isso de amor, o amor animalizado. Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui, tanto os que estão presentes quanto os que estão assistindo pelo YouTube. Vamos supor que 2 pessoas lá no astral combinam, elas estão lá no plano espiritual, combinam de vir para a Terra e se encontrar. E aí, em um determinado momento, chegam os espíritos, amigos, os guias,
Essas pessoas aqui, só contextualizando, eram conhecidas, amigas, e resolveram vir com um propósito parecido, então elas definiram que ia ser um casal aqui na Terra. E aí, quando há a oportunidade, os espíritos guias, os amigos, eles chegam nessas pessoas e mexem numa chavinha ali na cabeça delas, assim, ó, é o famoso cupido, né? Agora você vai se apaixonar por aquela pessoa ali e você vai se apaixonar por aquela. E elas se encontram e tem toda aquela química, né? Aquela sensação de, nossa, estamos nos encontrando de vidas passadas, há um reencontro de almas, almas gêmeas e tudo mais. Só que isso foi causado por uma mera ferramenta, por uma ação espiritual que houve ali, um mecanismo espiritual que fez elas se aproximarem, que inclusive é muito difícil de conseguir contornar isso quando há essa ação espiritual. E aí essas pessoas começam a ficar juntas e aí elas falam assim, a gente se ama. Isso é amor para vocês? Na minha percepção, não. Por quê? Se foi uma ação externa que fez elas se apaixonarem, por mais que elas tenham escolhido ficar juntas ali, isso foi um combinado externo, por que isso seria amor? Foi uma coisa condicionada, foi uma coisa criada, sabe? E hoje, não vou dizer boa parte, eu não sei a proporção, mas assim, boa parte dos casais que tem na Terra é por causa desse mecanismo aqui. Porque foi definido antes de vir para a Terra que eles se juntariam, se uniriam. Isso quando acontece o caso do acidente sentimental, né, que um casal que não era para estar junto se encontra, né, um momento ali, por exemplo, antes desse casal que estava definido se encontrar, esse daqui encontrou uma outra pessoa aqui que era para ser uma coisa momentânea, mas aí ocorre o acidente sentimental. Essas pessoas geram uma neuroassociação muito forte e o que acontece? O apego. E aí entra naquela questão, né, que por mais que o relacionamento seja uma merda, desculpa a palavra, eles não aceitam terminar, não querem terminar, fazem de tudo para continuar juntos, porque não, a gente tem que dar uma chance, porque eu amo, mas na verdade é só apego. E ele continua com um relacionamento horrível, esse daqui ele perde a oportunidade de se encontrar com a que era para acontecer de fato, que ia gerar um bom DNA, que ia gerar uma boa história, ia dar a eles a oportunidade de corrigir os erros do passado, mas não, ele escolheu ficar com a pessoa que não era definida, que não era boa para ele. Então, quando a pessoa certa passar na frente dele, ele não vai conseguir ver porque ele está, digamos assim, viciado no sentimento, dos hormônios que essa pessoa aqui proporciona para ele. Então, a gente pode chamar isso de amor? Por isso que é o amor animalizado. Ele está muito próximo daquilo que os próprios animais fazem. É uma coisa simplesmente relacionada à reprodução. Tá vinculado ao apego, está vinculado a um mecanismo externo, está condicionado, né? Indo um pouco mais a fundo, interessante aqui. Esse amor animalizado também, ele pode estar ligado não só à questão do casal, mas também à questão familiares. Então, eu comecei a perceber, através de algumas reflexões, que muitas vezes o sentimento que um filho, um sobrinho, seja lá o que for, tem em relação ao pai, tio, família, irmãos, pode estar ligado a esse amor animalizado, e não ao amor verdadeiro. Por quê? Essa pessoa, normalmente um filho, ele tem uma relação de ser beneficiado em relação aos pais. Então ele é criado, ele é alimentado, ele é protegido, ele recebe todos os recursos, ele é provido, né? E então ele cria um vínculo de, digamos assim, de gratidão, de respeito, porque aquela pessoa lhe proveu muitos benefícios para ele amadurecer e crescer. Mas ainda assim, será que se fosse o oposto? Será que se fosse o contrário? Se essas pessoas que devessem cuidar dele não cuidassem, que devessem amá-lo, não amassem, que devessem dar aquilo que ele precisa para crescer forte, não pudessem, será que mesmo assim ele amaria? Então eu começo a desconfiar de que isso também é um amor animalizado, porque ele está condicionado a certos benefícios que a pessoa teve que receber, sabe? Não é o amor incondicional. Se Jesus diz que a gente tem que amar o nosso inimigo, que é aquele que normalmente nos faz mais mal, a gente tem que orar por aquele que nos maltratam e que nos maldizem, então significa que o amor não tem que estar condicionado a isso.
Tá? Eu não estou dizendo que todas as pessoas que dizem amar, seus familiares, seus pais, não os amam de fato, mas acontece muito isso. Então, indo um pouco mais a fundo, nós temos o amor espiritual. O amor espiritual, ele é um pouco mais profundo ainda do que o amor animalizado, e ele com certeza gera mais bons frutos do que o amor animalizado. Porém, ele ainda não é o nível mais profundo que seria o amor universal, né? O amor espiritual, ele se desenvolve quando, por exemplo, essas duas pessoas se encontram. Essas duas pessoas se encontram aqui na Terra. E através desse contato, eles conseguem gerar uma boa história de amor. Eles começam a evoluir espiritualmente, começam a crescer e criam um vínculo verdadeiro que transcende o ego, que transcende o nível dos interesses. Então é aquele nível onde a pessoa, independente se ela tá boa, se ela tá ruim, se tem dinheiro, se é bonita, se é feia, independente de qualquer um desses fatores, essas pessoas continuam se amando. E elas criam um vínculo ali amoroso que continua e reverbera além do plano da Terra, do plano físico. Então elas continuam se amando para além da vida carnal. Elas se reencontram no plano espiritual e elas lembram que elas construíram uma bela história de amor. O grande problema desse amor espiritual aqui, não é de fato um problema, mas que o faz não ser o amor mais elevado, é que ele ainda está direcionado para uma pessoa. Então ainda ele é para uma pessoa específica, né? Ao contrário do amor universal, que é um amor por todos os seres e por todas as coisas dos céus e da terra. Então, essa pessoa que vive o amor espiritual, ela vai amar uma pessoa ainda, mas ela pode não amar muitas e pode odiar, inclusive, muitas outras pessoas e ter um amor espiritual por alguém específico. Isso não é impossível. Então, ele é mais profundo, sim, já transcende a questão dos desejos sexuais, por exemplo, dos desejos da satisfação dos prazeres carnais, daquela ideia de que o outro tem que me beneficiar, mas continua não sendo ainda o amor ideal que a humanidade precisa hoje para poder progredir, né? E por fim, então, o tema, né, o amor universal. E o amor universal é justamente o amor que o nosso mestre também, Masaharu Taniguchi, o fundador da Seicho no Ie, falava para nós que deveríamos amar todas as coisas dos céus e da terra. Amar, agradecer, nos reconciliar com todas as coisas dos céus e da terra, pois só assim conseguiríamos encontrar Deus. E se, hoje, a grande maioria da humanidade encarnada na Terra diz acreditar em Deus, a minha percepção é que essas pessoas que dizem acreditar em Deus deveriam estar buscando reconhecer, compreender e expressar o amor para conseguir encontrar Ele. Até porque a maioria das filosofias já reconhecem que Deus é amor e que para se conectar com Deus você precisa viver o amor, sentir o amor. Mas ninguém busca compreender isso, ninguém busca desenvolver isso. Então essa é a nossa proposta, com essa palestra e também com todo o nosso trabalho, né? Então a pergunta que eu queria fazer para vocês: qual desses tipos vocês acham que prevalece na Terra? Só uma reflexão, sem respostas. Qual desse tipo? Reflitam e tentem tirar alguma conclusão e, se possível, mudar a ação de vocês daqui para diante.